Olá pessoal, tudo bem? Sejam todos bem-vindos. Hoje a gente vai conversar sobre um dos melhores filmes já realizados e aquele que foi o musical mais bem sucedido de todos os tempos. Assim, foi recorde de bilheteria. É um filme que todo mundo adora e também é o melhor filme sobre o sentido da família, o que é família. E o que é lindo é que isso se faz em analogia com a essência da música. Hoje nós vamos conversar sobre A Noviça Rebelde, que é a tradução portuguesa, mas o nome original do roteiro para o musical da Broadway que deu origem ao filme é The Sound of Music, portanto, o som da música. Me acompanhe e descubra por que esse é o melhor filme pró-família que existe. A história da Noviça Rebelde todo mundo conhece. Uma jovem que queria ser freira, está ali num convento em Salzburgo, mas ela é, digamos assim, indisciplinada, ela é muito animada, tá sempre rindo, correndo para todo lado e tocando, indo para as montanhas. Ela não se adequa perfeitamente à disciplina específica da ordem e ela é uma noviça, ela ainda não fez os votos. A certa altura, diante daquela inquietação, a Madre Superiora decide que seria bom para ela ser governanta na casa do Barão Von Trapp, que era um viúvo com 7 crianças. E aí ela faz a sua malinha e vai lá ser governanta na casa do Barão. Chegando lá, ela percebe que o Barão é um capitão, né? Ele era um oficial da Marinha, extremamente rigoroso, que disciplinava as crianças na base do apito. Sim, como ele fazia com as tropas. Tem uma cena que é engraçadíssima na Noviça Rebelde, que ele vai apitando e as crianças vão ali se movimentando, sai do quarto, desce a escada, se colocam ali, dão um passo à frente, falam o nome, etc. É aquela disciplina assim militar, no sentido mais caricato do termo possível. E de início ela olha para aquilo e fala, então, apitos não vão funcionar comigo. Aliás, apitos não funcionam com ninguém, só com animais. E a gente já percebe que ela vai trazer algum componente àquela casa que estava, digamos assim, carente de harmonia. Tinha uma disciplina, mas não tinha harmonia. Qual a diferença entre disciplina e harmonia? A disciplina é a aparência exterior da harmonia. E a história daquela noviça que aparece naquela casa para ser a governanta e, digamos assim, cuidar dos filhos, né, e da casa do barão, do oficial, do capitão, é que ali ela encontra um lugar que a disciplina funciona, mas ela não é uma disciplina que seja o resultado de um vínculo e de uma ordenação interior das crianças e da própria família. Não há exatamente harmonia ali. Na casa pesa uma aura de tristeza, porque as crianças são órfãs de mãe, e uma certa falta de gosto pela vida. E a noviça, ela representa justamente aquela pessoa que o filme começa, né, com ela correndo nas montanhas, dizendo, nossa, olha como as montanhas parecem vivas com o som da música, etc. Ela é uma pessoa extremamente atenta à beleza do cosmo, à beleza da vida. E o fato de todo o filme ser pontuado pela música não é por acaso, e é isso que o torna absolutamente adorável, porque a música, ela é uma expressão artística que no campo da aparência, ela exprime o interior em harmonia. Então você tem uma ideia de juntar sons no plano da ideia, tá? Você junta sons. Quando você coloca isso no plano da sensibilidade, que é transformando isso em música, isso agrada. Mas agrada por quê? Porque a expressão de algo anteriormente ordenado conforme a harmonia. A música, portanto, ela é um signo, ela é um sinal, ela é a expressão exterior de uma harmonia, tá? E, na verdade, a essência da família nada mais é do que essa busca pela harmonia de cada ser humano, que ao se conjugar com outras notas e ao ter, digamos assim, até
de lidar com as outras notas, vai ter de encontrar um arranjo, para que deste arranjo a alegria seja a grande capa que proteja esse vínculo, tá? Então é um filme pensado de um jeito lindo. Agora, uma coisa que é interessante é que a história é real, tá? O drama, né, dos Von Trapp, porque aí ela chega, então resumindo, a noviça chega ali, conquista as crianças, ela devolve às crianças a alegria de viver. A parte mais bonita, eu acho, e inesquecível do filme é quando eles estão ali na montanha e ela tá tocando música e ela fala, não, mas a música, vou ensinar música para vocês. E ela alfabetiza musicalmente as crianças, né? Então ela fala, assim como no alfabeto a gente tem o ABC, né, o ABC, na música a gente tem o Do, Ré, Mi. E aí eles começam a cantar aquela música que é assim, que é impossível você não adorar, né? Tanto que eu lembrei de falar desse filme para vocês, porque outro dia eu tava dirigindo e essa música é óbvio, né? Acho que a trilha inteira da Noviça Rebelde tá na playlist do Spotify. Quando eu toquei, eu falei, caramba, esse é o melhor filme sobre família que já fizeram e resolvi falar dele aqui hoje, porque realmente cada vez que eu lembro dessa música, eu lembro do filme inteirinho. E a história do filme é essa, e aí ela alfabetiza musicalmente as crianças e ao introduzir na vida das crianças, na rotina das crianças, a música, o espírito de cada uma das crianças vai se ordenando, porque a música ela exerce um impacto maravilhoso sobre o nosso espírito. Dependendo, inclusive, da música que você ouve, você pode ser levado para o desarranjo, para a ira, para os pecados capitais, ou você pode alcançar harmonia e ordenamento, né, na sua alma. Então, ela promove, digamos assim, o reordenamento, ela rearranja assim, aquelas almas das crianças que estavam, evidentemente, sentindo, né, a perda da mãe por meio da música, que é a maneira sensível de a gente recuperar a harmonia, que é algo invisível, mas que está por trás disso que a gente sente e percebe de maneira tão impactante. E aí ela conquista as crianças, enfim, e o barão do filme tem ali um romance com uma outra mulher, mas depois ele vê que é a noviça mesmo que ele gostava e eles acabam se casando e ela se torna aí a nova, né, a segunda mãe das crianças. O filme se passa ali no momento em que Hitler anexa a Áustria e eles fogem pelas montanhas para não se submeterem ao regime do Hitler. E é engraçado porque a fuga acontece num festival e tal. Mas uma coisa que eu queria contar para vocês é que a história da Noviça Rebelde se baseia num fato real, tá? O próprio musical, ele foi feito a partir de uma produção alemã, de um filme alemão, que foi feito com base num livro escrito pela própria Maria, pela Maria Von Trapp, aquela que é feita no filme pela Julie Andrews, tá? Essa noviça. A Maria Von Trapp, ela era uma órfã, a mãe dela morreu muito cedo, o pai a deixou com o tio, enfim, e aí a vida foi levando ela para lá e para cá. Eu sei que na adolescência, e ela ia na igreja pela música, ela sempre foi muito dotada para música, essa austríaca, né, a Maria. E sendo muito dotada para música, ela ia sempre na igreja. Um dia o padre convence ela a se confessar e daquele momento em diante ela se converte e ela tem uma conversão intensa e ela quer se tornar noviça. E aí ela vai para Salzburgo, né, que é real a história, tá? Ela vai para Salzburgo e quer entrar naquela igrejinha que aparece no filme. E aí ela quer entrar para a ordem, mas ela era essa pessoa muito explosiva. Com dificuldade de se adequar à disciplina, porque ela era intensa. Teve dificuldades de se adequar ali à disciplina do convento, e a Madre Superiora, de fato, manda ela ser governanta na casa do Barão Von Trapp, que também é uma figura real, que tinha ficado viúvo fazia 4 anos e tinha 7 filhos, tá? E ele havia sido capitão da marinha pela Áustria, mas como a Áustria na Primeira Guerra perde a saída para o mar, ele ficou sem função. Mas ele era um cara aristocrata, ele era rico, ele tinha patrimônio. E aí a Maria Real, ela cuida dos filhos, ela se encanta com as crianças, tá? E ela, como ela adorava a música, toda a relação dela com as crianças é por meio da música. E aí ela acaba se casando, nem queria muito casar, tá? Maria Real
foi aprender a amar o marido com o tempo, porque na verdade o barato dela era as crianças, ela adorava cuidar das crianças, eles tinham uma diferença de idade muito grande, de 25 anos, mas ela se casa com ele, ele não era um homem disciplinador, ele era doce, calmo e um cara muito racional, tá? Ela que era explosiva, né? No filme, claro, para funcionar o cinema e muita coisa muda, a retratação do pai, sobretudo, é muito diferente da realidade. E aí o que acontece é que nos anos 30, ele, que é um aristocrata, ele perde a fortuna, porque todo o dinheiro dele estava investido num banco austríaco que vai à falência, ele perde toda a fortuna. E aí ela já tinha essa relação com as crianças por meio da música, ela toma iniciativa, eles moravam numa casa muito grande, ela começa a alugar os quartos para seminaristas, padres, etc., e como eles cantavam, eles tinham essa rotina de cantar juntos, a família, as pessoas começam a ouvir e um dia alguém fala, nossa, vocês deviam se apresentar. E antes de Hitler ascender ao poder, etc., eles chegam a fazer uma turnê pela Europa. E o barão sempre se incomodou um pouco, porque como ele era aristocrata, ele falou, pô, como assim? A gente vai cobrar pelo que a gente canta? A música é algo que você faz, mas não por dinheiro, porque ele era um aristocrata, cara. Mas ela precisava resolver a questão da família ter recursos. E ela põe todo mundo para cantar, né? Maria Real. Mas, ao mesmo tempo, eles ficam conhecidos na Europa, tá? Eles cantavam não apenas música folclórica austríaca, mas música clássica mesmo. Eles eram um coral muito afinado e todo mundo achava lindo, né? A mãe, e ela teve 3 filhos mais, então eram 7 do primeiro casamento dele, e ela teve mais 3 com ele, então eram 10 crianças, né? Cantando com a mãe. E aí isso faz sucesso na Europa a ponto de o Hitler, quando já estava ali chegando, já tinha alcançado o poder, o Hitler os convida a família Von Trapp para cantar na casa dele. E o barão Von Trapp detestava o Hitler, ele era completamente contrário, ele ficou louco da vida com a anexação da Áustria, ele falou que absurdo, a Áustria anexada, a Áustria reduzida a um quintal da Alemanha, ele era contrário ao Hitler. E aí, nesse momento, ainda o Hitler ofereceu para ele um cargo na marinha alemã, tá? Ofereceram para o filho mais velho dele, que já era médico, ser cirurgião, no lugar de um judeu no hospital, e eles recusaram. Pegaram a malinha, deixaram o último patrimônio que eles tinham, que era a casa, foram até uma estação de trem, pegaram o primeiro trem para a Itália, da Itália foram, se eu não me engano, para a Inglaterra, e da Inglaterra pegaram um navio, puseram o resto de dinheiro que eles tinham para os Estados Unidos. E aí, nos Estados Unidos, a Maria correu atrás para que a família dos cantores Trapp fizessem turnês, enfim, se apresentassem. Acabou, depois de muito esforço, dando certo, né? Mas eles vão ficar juntos como um coral até que o pai, que era, digamos assim, um fator fundamental para a harmonia da família, morrer. E quando ele morre de câncer de pulmão, porque ele tinha sido capitão de um navio, respirado muitas as substâncias tóxicas, né? Quando ele morre, a harmonia se perde um pouco, porque ele era a direção da família, né? A Maria era o motor, mas ele era a direção. E ela era pura energia, mas ele harmonizava, ele, digamos assim, mantinha todo mundo ali junto. E aí, aos poucos, a família vai se separando e tal, mas a Maria, como ela, nesse meio tempo, para promover o grupo, né, da família Trapp, os cantores, ela escreve um livro chamado A História dos Cantores da Família Trapp, Von Trapp, né? Como ela escreve esse livro, isso acaba virando filme, ela acaba tendo que, quando a família, depois da morte, né, do marido, ela acaba ficando numa situação financeira péssima, porque nos Estados Unidos eles conseguiram, trabalharam 4 anos, ralaram, compraram uma fazenda, põe a fazenda para funcionar, viviam juntos ali, entendeu? Mas depois que ele morre, todos começam a se desagregar, ela vende por um preço baixíssimo os direitos do livro para um produtor alemão que faz o primeiro filme, e esse cara foi o cara que tinha os direitos sobre o livro, e é ele que vende os direitos para depois a peça da Broadway que daria origem ao filme que todos nós amamos, que é A Noviça Rebelde, com a Julie Andrews no papel da Maria Von Trapp, que aliás ela entrevistou num programa, né, que ela conheceu
tá? E quando teve o filme, todas as comemorações, a família sempre é convidada, porque são refugiados austríacos de uma família que era contrária ao Hitler, que de fato acabou indo para os Estados Unidos se refugiar durante ali, antes da Segunda Guerra explodir na Europa, tá? Então, a história da Noviça Rebelde, que é extraordinária, apesar de todas as alterações, para que o efeito dramático fosse potente, né? Tanto que a gente vê o filme e a gente fica feliz. Então, o que eles exploram, o que eles capturam é a história de que ela era uma noviça que acabou casando com o viúvo e que toda a relação da família passa pela música. E por que eu considero o melhor filme pró-família? Porque a família, a convivência familiar, quando ela é o reduto em que nós aprendemos a harmonia, é a família que nos garante o aprendizado da sociabilidade e daquilo que virá a ser a vida política. Porque a gente entende que a ordenação, a disciplina, o respeito recíproco é algo que tem de ser a extensão de uma harmonia anterior, que tem base em você compartilhar com muita intensidade de algo bom e belo, né, que no caso é representado pela música. E se você reparar na música, ela é uma composição de partes que podem ser dissonantes se elas não são agregadas da maneira apropriada. Então, a maneira como as pessoas se encaixam e encontram cada uma a sua função para compor uma música é o que está por trás de um resultado ser belo ou não. E na família é mais ou menos assim também. E o que é engraçado é que são 7 crianças, né? E quando ela canta o Do Re Mi, aquela música famosa, a gente vê que as crianças elas começam a encontrar o seu lugar na nova família que virá a ser a deles, justamente como cada nota musical encontra o seu lugar na música, tá? Então, esse é um filme extraordinário e eu tô falando disso para vocês porque, embora o cinema degenere muitas vezes em propaganda, em pancadaria, em besteira, a gente tem obras de arte que produzem reflexões extraordinárias, né? Como A Noviça Rebelde ou The Sound of Music, o som da música, né? O som da música é a história de uma família cuja coesão dependeu da música, que é nada mais do que a expressão da harmonia. Pô, é um negócio muito bonito, entendeu? Um filme como esse, pensem comigo, que produz tantas reflexões e permite a gente conversar de tantas coisas legais, sobre esses filmes, vale a pena a gente se deter e deter a atenção e sempre assistir, tá? E foi assim, pensando em filmes dessa qualidade ou que produzam algum tipo de reflexão muito importante, que a gente criou o Clube de Cinema da Esmeril, né? E aí eu pensei, a Julie Andrews, ela fez 2 filmes que são maravilhosos para produzir reflexões. Um deles é esse que eu contei aqui, o The Sound of Music, Noviça Rebelde. Mas o outro, que ela fez um pouquinho antes da Noviça Rebelde, é o Mary Poppins, que é um dos melhores filmes já feitos sobre as ilusões do feminismo e que é um filme que eu vou analisar no próximo semestre, no Clube de Cinema da Esmeril. Tem 2 filmes que eu quero analisar com vocês no próximo semestre. Mary Poppins, que é um filme extraordinário que acontece no contexto da primeira onda feminista, e o filme é uma chicotadinha naquela primeira onda, então é lindo, é muito bom, e também tem música, e tem a Julie Andrews, tem crianças, é legal. Também é um filme para a família, entendeu? Esses dois grandes clássicos da Julie Andrews são filmes que defendem a dignidade da família. Mary Poppins, que também é um outro filme extraordinário, é um filme que eu vou analisar porque ali eles dão uma chicotadinha na primeira onda do feminismo, que é a história do movimento sufragista, né? Das mulheres quererem votos e tal, e ela, muito encantada com isso, abandona ali a família e vem a Mary Poppins para pôr as coisas no lugar e reordenar tudo. E também a música tem um papel fundamental naquele filme. Esse é um dos filmes que eu vou analisar no Clube de Cinema da Esmeril no próximo semestre. O outro que eu vou analisar é um dos meus filmes favoritos, Barry Lyndon, do Stanley Kubrick. Então, o Clube de Cinema da Esmeril é justamente um encontro que acontece todo mês, no qual a gente tem a chance de ter conversas como essa aqui. Link na descrição. Não deixa de participar. Não deixa de assistir The Sound of Music, Mary Poppins e tantos outros filmes interessantes
que ajudam a gente a lembrar daquilo que realmente vale a pena na vida. Obrigada pela companhia e até a próxima.